Pensei em ferramentas? Como que eu posso usar essas ferramentas? Como que eu posso usar essas ferramentas no meu dia a dia, na gestão de tarefas, na gestão de processos? Vamos falar na parte de gerenciamento de documentação. Ah, Carlos, mas isso não é gestão de processos. O resultado final de um processo, na maioria das vezes, é um documento. A gestão desse documento também pode ser parte dessa estrutura. Quem pode gerenciar a documentação nessa estrutura aqui? Basicamente, quem tem a capacidade prática de gerenciar a documentação é o Lixos. Por onde que ele vai ter isso? Aqui dentro. Deixa eu pegar uma lista, por exemplo, e a roteirista. Aqui dentro, quando eu olho para todos os itens e eu clico no item, eu tenho no final desse item a capacidade de anexar e mover arquivos aqui que estão dentro dele. Essa estrutura aqui é uma das possibilidades de gerenciar arquivos. Então, você poderia gerenciar arquivos por aqui, né, dentro do Lixos, toda a parte de documentação, mas você teria algumas limitações. Mas, ainda assim, o Lixos é uma ferramenta que permite esse gerenciamento como se ele fosse realmente um C2 pontos, um ambiente da máquina. Outro cara que consegue gerenciar documentos nessa característica é a biblioteca. A biblioteca do SharePoint, ela vai se comportar basicamente como uma lista. Como assim, Carlos? Deixa eu mostrar para vocês. Cadê minhas listas? Aqui, deixa eu ver a melhor forma aqui. Tá, já sei. Vamos pegar aqui, dentro do SharePoint, vamos avaliar um SharePoint qualquer aqui, será o Trainingspace. Vamos entrar dentro do Trainingspace e vamos avaliar as bibliotecas de documentos. Da mesma forma, eu posso classificar a biblioteca de documentos em feito, por fazer, fazendo. Então, ainda a gente está falando de gestão de tarefas, tá? Eu estou ampliando o leque para as possibilidades. Quando eu entro nesse ambiente aqui, onde eu posso virar e falar o seguinte, vou criar uma nova biblioteca de documentos, eu tenho várias bibliotecas de documentos criadas aqui. Então, eu posso pegar uma dessas bibliotecas de documentos, por exemplo, chamar essa GED aqui. Aqui dentro, tá vendo? Eu posso criar um novo modo de exibição. Eu posso colocar, por exemplo, uma galeria. Essa galeria aqui, eu posso pegar... que ele vai criar uma... Deixa eu ver se eu consigo criar um modo de exibição aqui, que realmente dê pra gente os filtros que a gente quer. Agrupar, ver se eu consigo aqui. Lista compacta. Aqui tem blocos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, criar, salvar modo de... renomear, formatar modo de exibição atual. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, alterando entre linhas, formatação condicional. Não. Aqui, ó. Eu tenho algumas formas de analisar aqui, que acho que vai ficar mais fácil. Por exemplo, ele vai me dar a mesma visão aqui. Eu quero em lista, eu queria formatar esse modo de exibição, né? Aqui dentro, existem algumas outras ferramentas, eu não vou lembrar de cabeça agora, nem todos eu lembro. Existe a possibilidade da gente gerenciar essas ferramentas aqui, criando agrupamento entre as próprias áreas de gestão de documentos. Dentro de uma própria pasta eu posso criar várias outras possibilidades, mas aqui dentro desse GED, aqui dentro dessa estrutura, eu posso criar classificação gerencial, posso criar, por exemplo, uma data, colocar um deadline para esse documento ser entregue, eu posso gerenciar se ele foi ou não entregue. Então, quando eu coloco tudo isso aqui, eu estou tornando a biblioteca também uma gestão de ferramentas de entrega de processos, porque eu posso tratar isso aqui de forma muito mais avançada. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em mais, ele vai me dar a possibilidade de colocar vários outros assuntos, vários outros controles, várias outras classificações aqui dentro. Então, automaticamente, eu também posso trabalhar com listas para gerenciamento de documento. Eu tenho a lista como um gestor de documentos mais amplo, e antes da lista, eu posso trabalhar na própria biblioteca, porque a biblioteca tem documentação, tem colunas, eu posso classificar da forma que eu quiser. Então, quando eu estou falando dessas ferramentas, quando eu falo de gestão de documentação, essas duas são bem interessantes. Carlos, mas e o Planner? O Planner, ele tem um gargalo aqui, que é o seguinte, você pode subir uma documentação nele, dependendo do cenário, sim. Só que dependendo do cenário, você vai agarrar nisso aqui. Vamos pegar o Planner aqui. Vamos pegar, sei lá, demandas estratégicas aqui. Não, esse daqui já está no modelo novo. Deixa eu pegar um plano aqui no modelo mais... eu sei que ele... a mudança, por exemplo, aqui na mudança. Nesse Planner aqui, é possível eu entrar nesse Planner e gerenciar uma documentação aqui numa lista? Num registro? É possível, eu posso anexar documentações aqui. Mas a questão é o seguinte, quando eu adiciono anexo, eu posso adicionar do computador, da equipe ou de uma URL. Então, se eu adicionar da equipe, eu posso buscar documentações dentro dessa própria equipe aqui. Então, eu não tenho uma análise, eu não tenho uma crítica, eu não tenho uma visão estruturada dessa documentação que vai vir como anexo. O que eu posso fazer é vincular uma documentação que já está no meu site. Então, quando eu faço isso aqui, deixa eu colocar outra página aqui para a gente poder visualizar isso aqui melhor. Quando eu faço isso aqui e anexo um documento específico, eu posso tanto subir o documento direto no meu computador,
Então ele vai fazer o upload mesmo, vai ficar parecido com lists, mas eu também posso simplesmente ir lá e buscar um arquivo da equipe que ele vai estar vinculado aqui dentro. Então eu não faço o registro, o salvamento do documento nesse ambiente. Eu vinculo esse ambiente, esse documento, a um ponto. Ou seja, eu pego assim, essa estrutura, essa lista, essa tarefa, está vinculada ao documento que está na pasta XYZ. Isso é possível. Então aqui dentro a gente tem esse gargalo, que eu posso tanto subir o arquivo, que é ótimo, vai ficar muito parecido com lists, mas eu também posso vincular um arquivo que está dentro da equipe. Ou posso vincular uma URL, só que a URL você também consegue vincular lá dentro do lists. Então, é bem tranquilo essa parte. O que a gente precisa entender aqui? Aonde o lists vai ganhar nessa opção? O que ele vai trazer de retorno que o Planner não vai trazer? Para mim, gestão de arquivos é uma dessas. Você pode fazer gestão de arquivos pelo lists ou pela biblioteca. Pelo Planner, não. Pelo Project, menos ainda. O Project não tem essa função. Por mais que você consiga anexar lá dentro. Falamos de gestão de documentação, a gente pode ampliar para um próximo passo. Tenho documentação, é uma forma de lidar com essas ferramentas, mas eu também posso lidar com essas ferramentas para procedimentos. Quando eu vou falar de procedimentos, aí vai depender de como que eu quero. Carlos, o lists está pronto para isso? Tá. Mas ele tem que ser automatizado por automação, por ferramenta de automação. Tipo o Planner. Ótimo, é um caminho. Project está preparado? Tá. E ele é até mais fácil de fazer. Então, o que eu ganho com o lists? A estrutura de número de campos, de repetição, de automação, porque você pode automatizar de uma forma externa as listas, que eu vou mostrar para vocês. Enquanto aqui eu tenho que ir em cada uma das tarefas e tratar isso. Então, quando eu falo de procedimentos, eu vou ter o Planner, posso trabalhar com o lists e também posso trabalhar com o Project como gestão de um procedimento. Quando eu falo procedimento, não é anotação do procedimento, não é manual do procedimento igual você faz no Visage. Eu estou falando de gestão de procedimento quando eu falo realmente o controle se o procedimento aconteceu ou não aconteceu. Se ele foi realizado ou se ele não foi realizado todos os dias. Se a gente estiver falando de gestão de procedimentos, as principais ferramentas que a gente vai tratar são Project, Planner, Lists. Lembrando que o Project Premium, eu estou jogando ele dentro do Project. O Planner Premium, eu estou jogando ele dentro do Project. O PWA eu vou evitar porque ele está acabando, ele está realmente indo para suas últimas entregas, sendo que o Planner Premium deve substituir, mas não por agora, porque realmente a estrutura não está pronta para ser substituído. Tem muita coisa que tem dentro do Planner Premium hoje, que no PWA não tem, mas coisas bem específicas, mas quando eu falo de gestão de projeto, da parte mais robusta, mais estruturada da gestão de projetos, não chega nem perto o que tem dentro do PWA. O PWA tem controle de riscos, cria seu próprio site, tem gestão de tarefas, tem EAP, não tem limite de 3.000 linhas igual tem no Project. Então tem muita coisa ali dentro que realmente vai fazer bastante sentido para a gente. Então assim, o PWA ele é uma ferramenta muito robusta de gestão de projetos entregada ao Project Desktop, que também é um diferencial porque é uma ferramenta muito robusta também. Não vou tratar aqui de PWA, eu quero que vocês saibam que ele existe e se caso for necessário, se caso for assim, eu tenho um projeto aqui que tem mais de 3.000 linhas, ele é complexo, eu tenho gestão de custo, eu quero gerenciar risco, eu quero fazer tudo isso, aí realmente a gente vai falar do PWA. Estou falando aqui dos procedimentos. Quando eu for tratar procedimento dentro do Planner, como que eu trato procedimento dentro do Planner? E por que eu trataria procedimentos dentro do Planner? Primeiro ponto, o Planner vai te dar alguns limitadores. Você não cria Planner, deixa eu abrir um Lists ou um Teams aqui, não sei se ele vai abrir porque eu estou usando Safari. Ok, deixa eu ver aqui, acho que vai abrir sim. Por exemplo, se eu tiver aqui num canal privado e quiser colocar aqui, ele não vai permitir que eu crie por aqui. Deixa eu abrir meu Teams. Por exemplo, se eu estiver aqui num canal privado e colocar mais, você vai ver que aqui em cima não aparece a opção do Planner. De jeito nenhum. Se eu clicar aqui em geral e clicar mais, uma das primeiras opções que aparece é o Planner. Primeira coisa que vocês vão ter que avaliar. Estou falando de procedimento. Ou melhor, antes de tudo aqui dentro, antes de falar de procedimento, gestão de documentação, uma das primeiras coisas que você vai ter que avaliar é a relação controle e Teams. Você quer usar igual a gente usa o Teams como centralizador? Isso, ou melhor, quando você quiser falar aqui super app, que ele é o super app da sua operação, que ele centraliza tudo, que você quer que a pessoa gerencie tudo que ela estiver fazendo lá por dentro do Teams, automaticamente você vai avaliar duas coisas. É um canal padrão,
privado, compartilhado. Se for um canal privado e compartilhado, o que você vai ter de opção é trabalhar com listas. Por quê? Porque ele não vai permitir que você crie um planner lá dentro. Se você estiver falando com um canal padrão, você pode ir para ele, ou para o planner, ou para o project. Então você consegue criar uma relação com o canal somente se você estiver trabalhando com listas. O que é essa relação? Se você estiver trabalhando com qualquer ferramenta da Microsoft, que o banco de dados dela é próprio, tipo assim, você abriu o planner, você não sabe onde é que está o banco de dados dele, a não ser que você saiba trabalhar com Dataverse. Você abriu o Forms, você também não sabe aonde está o arquivo dele, porque está lá dentro do Dataverse. Você vai saber aonde está a resposta dele no Excel se você sincronizar. Mas o documento em si, você não consegue saber o banco de dados dele. Então, sempre que você for trabalhar com documentos que o banco de dados é dentro da própria aplicação, canal padrão é o único que te permite. Sempre que você for trabalhar com aplicativos que tem banco de dados salvos direto no SharePoint, tipo listas, você cria o listas, o arquivo está lá dentro. Esse tipo de sistema, você vai conseguir sempre trabalhar dentro de canal privado, eu coloquei privado ou canal compartilhado. Feito isso, quando você for falar de procedimentos, qual que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer antes de selecionar o sistema? A estrutura. A estrutura vai ser dentro de um canal, de uma equipe. Dentro dessa equipe eu vou ter um canal, e esse canal, ele é privado / compartilhado, ou ele é um canal geral, padrão, né? Que é o canal que todo mundo acessa. Todo mundo que está dentro daquela equipe. Qual que é a estrutura que eu tenho? Se a estrutura for privado / compartilhado, ou se a estrutura for padrão. A estrutura é padrão? Então, ótimo. Você vai poder trabalhar com planner, com lists e com project. Não somente para executar, mas também para controlar o trabalho. Se você estiver falando de privado, você só vai poder trabalhar com lists. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é estrutura. E depois, você vai definir a forma de trabalho. Esse é o caminho. Vou definir a estrutura. Definir a estrutura, vou trabalhar pelo Teams, por equipes? Define a estrutura de canais. Os meus canais vão ser compartilhados ou padrão? Ah, eles são padrão. Então, define a sua forma de trabalho dentro dessa estrutura. Ah, não, eles vão ser compartilhados. Então, também define a sua forma de trabalho dentro dessa estrutura. Nesse momento aqui, a gente vai realmente escolher. Privado, vou para o lists. Padrão, eu vou para as demais ferramentas, inclusive para o lists, se eu quiser. Definir a estrutura, agora eu vou montar a ferramenta. Então, até eu vou definir isso aqui, ó. Definir a estrutura, a relação, define a estrutura. Porque a estrutura, ela não vai só impedir a sua forma de gestão de procedimentos. Ela vai falar de sua forma de gestão de procedimentos, projetos, como que você vai controlar tarefas, todo o trabalho, como que você vai trabalhar com... Teria controles internos aqui também, mas ele está dentro de procedimentos. Então, tudo que você quiser trabalhar de procedimentos do dia a dia, projetos ou tarefas, vai definir essa estrutura. Estou falando de privado / compartilhado, eu sigo um caminho. Estou falando de padrão, eu sigo outro. Perfeito? Então, a ferramenta você vai escolher de acordo com aquilo que você criou. Carlos, mas como assim eu vou ter que escolher? Você quer ter, dentro do financeiro, uma equipe chamada contas a pagar e uma equipe chamada contas a receber, sendo que uma não vê nada que a outra tem? Se você quiser fazer assim, você vai ter um ponto. Você vai ter que trabalhar por canal privado. Eu tenho uma equipe de contas a pagar e uma de contas a receber. Eu não quero que a contas a receber tenha acesso ao que o contas a pagar faz. E o contas a pagar não quero que ele tenha acesso ao que o contas a receber faz. E eu vou comunicar pelo Teams. Logo, eu vou ter que ter 2 canais privados dentro da minha estrutura de financeiro. Eu vou ter uma equipe financeira, uma equipe de contas a pagar, uma equipe de contas a receber. Um canal de contas a pagar, um canal de contas a receber. Se você vai ter isso, você já definiu naturalmente que você não vai trabalhar com planner, nem com project. Por quê? Porque não tem opção. Você vai ser obrigado a trabalhar com listas. E aí você vai ter que definir qual que é o caminho, o que melhor se encaixa no cenário de vocês. O planner, ele é muito rápido de lidar com ele. Se eu vier aqui falar que eu quero criar um novo plano básico, primeira pergunta extremamente relevante. Você vai encaixar ele numa equipe ou você vai fazer ele solto? Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre vou indicar que você coloque ele em uma equipe. Ih, será que a Eveline cortou o Trainingspace esses dias? Ou será que eu não estou mais no Trainingspace? Eu vou criar no da diretoria, que esse sou eu só que trabalho, então ótimo. Você vai criar um plano, teste live, dentro de algum canal de alguma equipe que você já tem. Lembrando, só vai aparecer equipe aqui, não vai aparecer canal. Só vai aparecer equipe porque só vai estar em equipe aberta. Ou seja, fica tudo dentro da equipe, não fica nada no canal. Então, criei. Quando você cria o planner, tem 2 formas básicas de trabalhar com ele aqui. Tem gente que vem aqui e coloca, por exemplo, tarefas pendentes.
em execução, depois vem cá e coloca, execução, revisão e concluído, por exemplo. Processo bem simples. Oh, meu Deus, o que eu estou escrevendo aqui? Concluído. Então, a tarefa, quando ela estiver aqui, teste, demanda, YouTube. Eu tenho essa demanda para fazer aqui. Adicionei a tarefa, vou pegar essa tarefa e eu quero avisar que ela é do Carlos, eu poderia ter colocado lá fora mesmo. E ela está aqui com um rótulo vermelho. A minha tarefa está aqui. Quando eu trabalho nesse formato, uma coisa que a gente faz muito é o quê? Olhar para essa tarefa com ela deslizando entre um lado e outro, até ela ser concluída. E se caso essa tarefa se repetir, eu vou pedir para ela se repetir semanalmente. Então, ele vai começar a criar essa automação aqui. Toda semana essa tabela vai repetir, a começar da data que eu criei ela. Então, eu vou pedir para não se repetir. Você tem um certo limitador aqui, mas você consegue colocar ela para repetir diariamente, dias da semana, ou seja, toda quarta e toda sexta. Você pode pedir ela para repetir semanalmente, num dia específico da semana, numa hora específica, mensalmente, um dia e hora do mês, né, específico, ou anualmente. Ou você pode até personalizar da forma que você quiser. Só para a gente detalhar aqui, quando a gente fala de personalizar, você vai começar a cada um dia, a cada uma semana, a cada um mês, como que ele ocorre. Então, fiz aqui a minha tarefa, ela vai correr nesse sentido. Então, eu vejo todas as tarefas. Só que tem cliente que fala comigo o seguinte: Carlos, as minhas tarefas, elas dependem de grupos. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa que se fosse uma consultoria, eu tenho o kick-off. Depois do kick-off, eu tenho, vamos colocar diagnóstico. Dentro do diagnóstico, eu tenho várias tarefas para serem entregues. Depois eu tenho o laudo. No lugar de eu ficar gerenciando a tarefa com ela andando de uma etapa para outra, como se eu tivesse aqui um projeto, o projeto está no kick-off, está no diagnóstico, está no laudo, não. Tudo isso aqui é um projeto. Então, eu venho cá e coloco as minhas tarefas filho aqui. Teste, tarefa. Então, você vai colocando essa estrutura aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Você vai colocando as tarefas. Teste, tarefa 2. Quando você coloca a tarefa aqui, automaticamente, ele vai criando um monte de demanda a ser feita aqui no kickoff. Quando eu termino de fazer, eu venho cá e clico no OK. Ele vai acabar. Então, eu não corro com as tarefas e trabalho com as colunas como classificação. Qual que é o melhor caminho? Vai depender. Então, você precisa entender a ferramenta e definir como é que você vai trabalhar. A grade aqui é uma visão só em linha. Você pode colocar tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, mas você não consegue colocar tarefa filho. E o quadro vai ter todas as tarefas. Então, tem cliente, já vi muito, no mesmo cliente, uma pessoa usava como coluna, como classificação gerencial, uma outra pessoa usava coluna como etapa. O que está certo? Não tem certo e errado, gente. Eu, Carlos, não gosto da ideia de usar como classificação, como partes, como pedaços do meu projeto. Eu acostumei muito com o Kanban andando. Eu gosto de ver a coisa caminhando, que eu acho que é muito melhor. Então, automaticamente, é o modelo que eu mais uso. Até porque, às vezes, a pessoa esquece e muda isso aqui de lugar e essa tarefa não era daqui, a tarefa era do kick-off, foi para outro lugar. Então, aí eu termino a tarefa e coloco ela em outro lugar. Muito, muito estranho para mim. Não gosto, não recomendo, mas sei que pode ser usado. Então, quando eu falar de procedimentos, lembrando que eu misturei aqui um pouco eu falei de projetos. Quando eu estou falando de início, meio e fim, eu posso estar falando de projetos. Quando eu estou falando de tópicos, eu estou falando de procedimentos, coisas que são repetitivas. Então, primeira coisa, vamos falar aqui de planner. Quando eu estou falando de planner e estou falando de procedimento, o que ele tem de bom? Ele tem repetição automática, só que eu teria que vir aqui e definir. Olha, eu quero, por exemplo, a Ingrid que comentou aqui agora vai entender bastante isso. Eu quero colocar aqui que toda semana, semanalmente, eu tenho um relatório. Semanalmente, eu quero que me entregue um relatório status do projeto. Isso pode estar dentro do projeto, como o status dele, um relatório do projeto, ou pode estar no relatório do departamento. Então, por exemplo, se eu estiver falando com um projeto X e eu quero que dentro desse projeto eu tenha toda semana uma entrega de análise do relatório, isso faz parte do projeto. Se eu estou colocando isso em procedimento, eu quero que a pessoa me apresente toda semana um relatório do status dos projetos do setor do departamento de projetos. Quando eu tenho isso aqui, eu já estou falando de uma tarefa. É uma tarefa repetitiva. Isso pode ter semanalmente. Eu posso colocar aqui diariamente, eu quero que faça a dele. Já é outra tarefa. A dele do departamento de projetos ou com o time. Mensalmente, eu quero uma outra coisa. Mensalmente, eu quero que seja feito o quê? A reunião de planejamento. E eu quero que isso aqui se repita todos os meses, todas as semanas. A ferramenta está pronta. Eu vou vir aqui, vou cadastrar uma de cada uma das tarefas que eu considero essencial. Primeiro, eu vou deixá-la como não concluída,
para que eu possa pedir ela para se repetir. E aí ela vai se repetir diariamente. Então, assim, existe essa possibilidade como gestão de tarefas. Repetição já é uma coisa que ajuda você bastante. Carlos, em projeto não tem repetição? Tem. Você pode colocar que tem uma reunião de alinhamento do projeto todos os meses até o final do projeto. Você coloca um prazo e acabou. Mas o projeto tende a não ser uma coisa repetitiva. A reunião é para fazer um status report de cada etapa do projeto. Então não é a mesma reunião. A reunião da semana passada não é a mesma reunião de hoje. A reunião do mês passado era para mostrar o kick-off do projeto. A reunião do mês que vem é para mostrar como que está o diagnóstico. A reunião do outro mês é para mostrar o quanto que já foi implementado. Então, as reuniões, elas têm um padrão, né, bem específico de etapas do projeto. São reuniões diferentes. Quando eu peço a repetição ali no processo, é porque toda semana, todo mês, vai ter uma reunião de planejamento da equipe toda de todos os projetos. É a mesma reunião da pró-resultado. Os projetos podem ter mudado, a estrutura pode ter mudado, mas a pró-resultado é a mesma. Então a gente continua, não é a mesma essencialmente, mas ainda assim tem uma certa repetição.